Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer uma primeira implementação do planejamento fatorial 2K. Especificamente nós vamos trabalhar com um exemplo do fatorial 2 elevado a 2, ou seja, para k igual a 2 fatores. É o seguinte, é o mesmo exemplo que nós trabalhamos na aula teórica e dessa forma vocês poderão comparar o resultado da implementação que nós faremos aqui com os resultados que nós fizemos à mão, ok? Então é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é o planejamento. Então é o seguinte, eu vou fazer alguns vídeos sobre esse exemplo. Eu vou trabalhar assim de várias formas diferentes. Primeiro, para dar para vocês assim possibilidades de trabalho no R em relação ao fatorial 2K, e segundo também para possibilitar vocês a terem um domínio maior da linguagem de programação, tá ok? Então primeiro eu vou fazer mais passo a passo o teste TIA nova, depois eu vou fazer de forma matricial com equações normais de mínimos quadrados, obtenção do modelo de regressão, e depois eu vou fazer utilizando os pacotes do R, e depois eu vou fazer utilizando a função LM para obtenção de modelos lineares e lógico para teste do R, e também o pacote FR-F2 do R para planejamento fatorial, tá ok? Então é o seguinte, vamos começar. Para eu fazer aqui de forma mais passo a passo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir os níveis codificados. Eu vou começar fazendo aqui de forma codificada e depois eu faço decodificado com vocês, tá ok? Então é o seguinte, os níveis codificados no fatorial 2K são sempre -1 e +1, tá ok? Então defino esse vetor aqui de níveis. Agora o planejamento, eu vou utilizar o comando expand.grid ou expand_grid, se você quiser em inglês, né? E vou combinar os níveis duas vezes, porque tanto para o meu fator x1 quanto para o meu fator x2 são os mesmos níveis codificados. Então, esse comando que ele faz, ele vai criar um data frame de todas as combinações dos níveis que nós colocamos aqui, tranquilo? Então é bem simples de entender isso. Roda, Ctrl Enter e dá uma olhada aqui, ó, ele simplesmente criou o planejamento igual eu fiz com vocês na mão, ó, menos, mais, menos, mais, menos, menos, mais, mais. Esse é o planejamento fatorial 2.2. Só que eu quero replicar esse planejamento duas vezes. Para isso eu uso o comando rbind, que vai simplesmente concatenar linhas, tá ok? Tem o rbind e tem o cbind. O cbind é para colunas e o R para linhas, beleza? Então simplesmente eu vou colocar plan, vírgula plan, e ele vai repetir isso duas vezes e armazenar aqui na mesma variável, ou seja, sobrescrever ela. Ctrl Enter, beleza, agora está replicado duas vezes. Agora eu vou fazer o seguinte, dar nome para as colunas desse planejamento. Nós usamos o comando call names, coloco aqui o nome do planejamento, crio um vetor de caracteres com os nomes. Eu vou chamar de x1 e x2, as duas colunas. Ctrl Enter, beleza, tá aqui o planejamento com os nomes certos nas colunas. E agora eu vou adicionar a resposta ao planejamento. Primeiro eu crio o vetor aqui de respostas, que eu já deixei para vocês. São os mesmos valores que a gente estava utilizando nas aulas teóricas, que é o tamanho de grão, tá ok? x1 e x2 são duas temperaturas aí do processo de conformação a quente. E agora para adicionar a resposta ao planejamento, eu vou criar uma coluna aqui y. Então cifrão y, eu crio essa coluna e vai receber a variável que também tem nome de y, que é a nossa resposta aqui, tá? Ctrl Enter, beleza. E aqui por fim eu vou deixar o plan aqui para a gente visualizar ele pronto aqui no console. Então essa é a primeira parte, o planejamento está pronto. Se eu quisesse eu poderia fazer uma coluna aqui com a ordem aleatória. Eu fiz isso com vocês no vídeo de ANOVA, mas vou deixar para vocês aí. Isso seria interessante para quando você for para o laboratório conduzir os experimentos, ok? Dando continuidade, pessoal, na aula teórica eu ensinei para vocês que é a matriz do planejamento, que é uma matriz que contém o planejamento, mas vai um pouco além. Ela tem uma coluna para cada termo do modelo de regressão que nós desejamos estimar. Então, além de ter as colunas aqui x1 e x2 que constituem o nosso planejamento, tem uma coluna para constante e uma coluna para interação também, tá ok? Então, para isso nós usamos o comando model.matrix e eu vou entrar com um modelo aqui. Como que eu entro com o modelo? Till, e no nosso caso aqui que eu quero a interação, eu coloco x1 vezes x2. Se eu colocasse x1 mais x2, ele consideraria só a constante e os termos lineares. Se eu colocasse só till x1, por exemplo, ele consideraria a constante e o termo linear x1, tranquilo? Mas nós queremos um modelo completo, então nesse caso eu coloco a interação e ele entende que eu quero também os termos lineares, porque ele vai fazer esse modelo hierárquico, tá ok?
Então, data, no nosso caso, vai ser igual ao planejamento, exceto a terceira coluna, que é a coluna da resposta. Então, aqui eu desconsidero a coluna da resposta para eu criar essa matriz do nosso planejamento, beleza? Se você quiser ver a sintaxe aqui do comando com mais calma, mas enfim, é isso mais ou menos que eu expliquei. Ctrl Enter. Agora, se eu quiser ver aqui, ó, X maiúsculo, Ctrl Enter, pronto, tá aqui, ó, uma coluna para constante, uma para cada termo linear e uma para interação. Então, 4 colunas, 8 linhas, beleza? Agora, os efeitos. Efeitos seria a diferença entre médias no nível alto e no nível baixo. Para fazer o efeito, eu vou usar um comando crossprod, multiplicando cruzado aqui x e y. Basicamente o que eu estou fazendo aqui é multiplicando a transposta de x pelo vetor y. Que aí, por exemplo, se eu pego essa coluna aqui de x1, quando eu multiplico por y, eu estou fazendo o contraste das somas, mais e menos, da resposta, tranquilo? Só que aí eu tenho que dividir isso pelo número de observações que eu tenho no nível mais e o número de observações que eu tenho no nível menos, que é o n total, que é 8 dividido por 2, 4, tranquilo? Só que eu vou colocar aqui considerando a estrutura do nosso planejamento, que o n, o número de experimentos é n minúsculo vezes 2 elevado a k, ou seja, número de réplicas vezes 2 elevado ao número de fatores, tá? No nosso caso é 2 vezes 2 elevado a 2. E tenho que dividir esse n maiúsculo por 2, porque metade dos experimentos é no nível baixo e metade no nível alto, tranquilo? Então, Ctrl Enter, se eu quiser ver os efeitos aqui no console mesmo, Ctrl Enter, tá aí os efeitos. Coeficientes. Coeficientes é os efeitos dividido por 2. É a inclinação lá do gráfico de efeitos principais que eu mostrei para vocês nos vídeos teóricos, tá? Então, tá aqui os coeficientes, exatamente os mesmos que nós obtivemos nas aulas teóricas passo a passo, tá? Valores ajustados. Vai ser a nossa matriz X multiplicado pelos coeficientes, pelos betas. Eu mostrei para vocês que de forma matricial, y chapéu é igual a x beta, tranquilo? Mas o que é isso daqui? Isso apareceu pela primeira vez agora. Isso é o símbolo que a gente usa para fazer multiplicação matricial, tranquilo? Então, porcento asterisco porcento é multiplicação matricial. Ctrl Enter. Agora, se eu quiser ver aqui os valores ajustados, ó, 5,05, 8,55, 7,95 e 13,7. Depois repete. Então, esses aqui são os valores previstos. O erro ou resíduo seria o experimental menos o previsto. Ctrl Enter, se eu quiser ver os resíduos aqui. Ctrl Enter, pronto, está aqui os nossos resíduos. É dos resíduos que eu quero a normalidade. A gente vai fazer isso depois, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu quero o número de ensaios e o número de termos no modelo. Para isso eu venho aqui, uso a matriz X que a gente criou, pego o primeiro elemento aqui da dimensão da matriz X, que seria o número de linhas, para ter o número de experimentos, e o segundo elemento aqui, que seria o número de colunas, tá? NR, tá aqui, ó, N 8 linhas e R 4 colunas, ou seja, o número de ensaios igual a 8 e o número de termos no modelo igual a 4. Nós vimos aqui, beleza? Beleza, pessoal. Continuando, soma dos quadrados dos resíduos e soma dos quadrados total. Nós vamos utilizar isso aqui para calcular as medidas de ajuste e também para realizar a análise de variância. Então, soma dos quadrados dos resíduos. Simplesmente vou somar aqui resi ao quadrado, tranquilo? Primeiro eu elevo todos os resíduos ao quadrado e depois somo, tranquilo? Ctrl Enter, tá aqui, ó, SSE, e agora a soma dos quadrados total. Eu vou utilizar uma formulinha mais amigável aqui, eu faço primeiro todas as observações ao quadrado, depois eu somo, depois eu subtraio da soma de todas as observações, elevo essa soma ao quadrado e divido por n. Então, beleza, se você pegar a soma dos quadrados, que é somatório para todo n de y menos a média de y experimental, e desenvolver o quadrado, você vai chegar nessa fórmula aqui, tá? Então, Ctrl Enter, tá aqui a soma dos quadrados total, beleza? Agora, graus de liberdade. Graus de liberdade dos erros é n menos r, conforme eu expliquei na aula teórica, e graus de liberdade total é n menos 1. Então, pronto. 4 graus de liberdade para o erro e 7 graus de liberdade total. Média dos quadrados dos erros é a soma dos quadrados dos erros dividido por grau de liberdade dos erros, 0,05375. Média dos quadrados total, soma dos quadrados total dividido por
por grau de liberdade total. Então tá aqui, ó, 11,13. Agora, o teste T para os coeficientes de regressão é simplesmente o coeficiente dividido pelo erro padrão dos coeficientes, que é a raiz de MSE dividido por N, tranquilo? Então, Ctrl Enter. Se eu quiser ver os valores de T0 aqui, ó, pronto, tá aqui os 4 valores para os 4 coeficientes de regressão, mas para eu saber se isso é significativo, eu tenho que comparar com um T crítico. Então, vou usar o comando quantil-T, QT, entro aqui com alfa sobre 2, 0.025, porque eu faço o teste bilateral com DFE, graus de liberdade, tá? Se você quiser colocar, pode pôr assim, ó, DF igual a DFE, tá? Ou então coloca N-R, que dá na mesma, e lower tail igual a false. Vou colocar aqui o T positivo, tá ok? Então, Ctrl Enter, tá aqui o nosso T crítico, 2.77, beleza? Se você quiser ver ele aqui, beleza. Como todos os T's calculados são maiores que o T crítico, eu rejeito H0, ou seja, rejeito a hipótese de nulidade dos coeficientes, ou seja, todos os coeficientes do modelo de regressão são importantes. Para calcular o p-valor, como nosso teste é bilateral, 2 vezes probabilidade na distribuição T, comando PT, vou usar aqui, ó, ABS, que é valor absoluto de T0. Nesse caso, os meus T's deram todos positivos, mas eu estou usando porque no futuro pode ser que você tenha um exemplo com T's negativos, ou seja, com efeitos negativos. E aí você já sabe como proceder, tá ok? Sempre a gente tem que colocar assim pra gente ter o p-valor correto, beleza? Trabalhar com o positivo aqui. E multiplicar por 2, que ele leva em consideração a cauda da direita e da esquerda. Grau de liberdade igual ao grau de liberdade do erro e lower tail igual a false também, tá ok? Ctrl Enter, tá aqui os p-valores para os 4 coeficientes muito baixos, então mais uma vez aí confirmamos a rejeição da hipótese nula. Agora é o seguinte, ó, eu deixei algumas coisas prontas para a gente não perder muito tempo. Primeiro, eu fiz um data frame, resumo aqui do teste T. Simplesmente eu coloquei aqui uma coluna para os coeficientes, uma coluna para o erro padrão dos coeficientes. Aqui eu posso colocar, na verdade, o N, né, que eu defini ali em cima. Então essa coluna é para o erro padrão dos coeficientes, uma coluna para o T0, para a estatística calculada para cada coeficiente, uma coluna para o p-valor. Depois eu dei nome para essas colunas, beleza? Ctrl Enter, Ctrl Enter. Se você quiser ver, tá aqui, ó. Então aqui os coeficientes, erro padrão dos coeficientes, o T calculado e o p-valor, beleza? Então nós já confirmamos a rejeição de H0, todos os coeficientes são importantes. Coeficiente de determinação múltipla. O R ao quadrado simples é 1 menos a razão entre SSE, soma dos quadrados dos erros, e soma dos quadrados total, SST. Já o R ao quadrado ajustado é 1 menos a razão entre média dos quadrados dos erros e média dos quadrados total. Então esse leva em conta os graus de liberdade, enquanto esse só leva em consideração a soma dos quadrados. Quanto maior o R ao quadrado, dependente se é o simples ou se é o ajustado, maior a explicação da variabilidade dos nossos dados experimentais pelo nosso modelo de regressão. Tranquilo? Nosso modelo está aqui, ó, por esse modelo. Ou seja, o que o modelo de regressão não explica da variabilidade dos dados é explicado pelo erro experimental. Tranquilo? Por isso que eu faço essa razão aqui considerando ou a soma dos quadrados dos erros ou a média dos quadrados dos erros. Essa medida é uma medida mais honesta, porque aqui, levando em consideração os graus de liberdade, se por exemplo eu tenho um modelo aí onde eu tenho algum termo que não foi significativo e retiro esse termo do modelo, eu aumento o número de graus de liberdade e aí eu vou diminuir essa quantidade aumentando o R ao quadrado ajustado. Aqui, como eu não tive esse problema, os dois vão dar um valor muito próximo, beleza? Se eu tivesse um problema de um coeficiente não significativo, esse aqui daria menor que esse, indicando que eu teria que tirar um coeficiente para aproximar esse aqui desse daqui. Mas sempre eu considero essa medida aqui como medida de ajuste, tá ok? Que ela é uma medida mais honesta, visto que leva em consideração a variância experimental e a variância total estimadas, tranquilo? Beleza. Aqui, ó, eu vou calcular algumas medidas para a nova. Para a nova eu preciso fazer aqui a soma dos quadrados dos efeitos, que é a soma no nível mais menos a soma no nível menos ao quadrado dividido por n. Para isso eu uso o comando crossprod, eu já deixei pronto aqui para a gente não perder muito tempo. Da matriz x, exceto a primeira coluna que é da constante, na nova eu não levo em consideração constante, tá? Vezes y, eleva ao quadrado e divido por n, beleza? Então aqui eu tenho a soma dos quadrados dos 3 efeitos, x1, x2 e interação entre x1 e x2. Média dos quadrados é a soma dos quadrados por 1, no caso do fatorial 2k apenas, porque 2 níveis menos 1 é igual a 1, então a média dos quadrados é exatamente igual à soma dos quadrados, e o f0 é a média dos
dos quadrados do fator dividido pela média dos quadrados dos erros, beleza? P-valor é a probabilidade na distribuição F associada ao valor F calculado, tá? Com 1 grau de liberdade no numerador e DFE, ou seja, N menos R graus de liberdade no denominador. Lower tail igual a false, porque o teste F é a cauda da direita em relação ao F calculado, conforme eu mostrei para vocês nas aulas teóricas. Então tá aqui os mesmos p-valores que nós obtivemos aqui, ó, com a distribuição T, tá? Para esses 3 testes aqui, beleza? Então existe uma relação, eu comentei com vocês na aula teórica, da distribuição T com a distribuição F. Se eu pegar aqui, ó, T0 e elevar ao quadrado, eu vejo que esquece o primeiro valor aqui, que é da constante, e esses 3 aqui comparando com F é exatamente o mesmo valor, ou seja, a distribuição T ao quadrado para um determinado número de graus de liberdade é igual a F com 1 grau de liberdade no numerador e no denominador o mesmo número de graus de liberdade da distribuição T, tranquilo? Então beleza. Calculamos o p-valor da distribuição F e agora eu fiz aqui a tabela resumar nova. Primeiro eu criei aqui uma identificação das linhas, aqui eu uni a soma dos quadrados dos efeitos do erro total, num vetor, aqui um vetor para os graus de liberdade, aqui um vetor para as médias dos quadrados, um vetor para o teste F e um para o p-valor. NA e NA significa not available, que significa não disponível, só para o R entender aqui que tem o mesmo número de elementos nesses vetores e depois eu consegui colocar no mesmo data frame, tá? Senão ele não conseguiria fazer essas 2 colunas aqui, tá? Mas é porque eu não tenho essas 2 últimas linhas aqui para o F e para o p-valor na nova. Então vamos rodar tudo isso aqui, beleza? Tá aqui a análise de variância e depois eu vou fazer passo a passo com vocês. No próximo vídeo eu vou trabalhar os mínimos quadrados via equações normais e nos próximos vídeos também eu vou trabalhar com os pacotes e de forma mais automatizada utilizando os comandos aí do R para a gente não precisar ficar fazendo toda vez isso passo a passo. Isso foi mais para vocês entenderem melhor o que eu fiz na mão e reverem que tudo aquilo que a gente fez está correto, ok? Mas depois a gente sempre vai trabalhar de forma mais automatizada. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.